Lá estava eu, encharcada de água suja, com 7 meses de gravidez, tremendo sob a tempestade, enquanto os trovões retumbavam sobre mim. A meia-irmã do meu marido tinha acabado de jogar um balde de água suja em mim em pleno casamento familiar. Ela me empurrou para a chuva torrencial e trancou a porta com chave. Lá dentro, todos riam. Soquei aquela porta até minhas mãos sangrarem. Gritei até minha garganta se rasgar. Ninguém veio me ajudar. Pensei que aquele fosse o pior momento da minha vida, mas eu estava errada. O que aconteceu depois quase destruiu meu casamento. Por pouco matou meu bebê e revelou um segredo familiar de 8 milhões de dólares. Mas isto é o que eles não sabiam sobre mim. Eu não era uma interesseira indefesa que podiam descartar como lixo. Eu era uma mulher com um plano, uma conta poupança secreta e absolutamente nada a perder. E uma mulher que não tem nada a perder é a coisa mais perigosa do mundo. Esta é a minha história. E acreditem, vocês não estão prontos para saber como ela termina. Esta história nos ensina que a verdadeira fortaleza não vem do dinheiro, nem do status, mas do caráter, da paciência e do conhecimento. Algumas tempestades vêm para nos destruir, mas as melhores vêm para limpar o nosso caminho. Se querem descobrir como esta mulher transformou sua pior humilhação em sua maior vitória, fiquem até o final. E se esta história tocar seu coração, deixem um like, compartilhem com alguém que precise ouvir e se inscrevam para não perder mais histórias que transformam dor em poder. Agora, deixem-me levá-los para onde tudo começou. Eu estava de pé, encharcada de água suja da chuva, tremendo enquanto os trovões retumbavam sobre mim. Minha barriga de grávida grudava no tecido ensopado do meu vestido arruinado. A lama salpicava minhas pernas, misturando-se com lágrimas que eu não conseguia conter. Havia 3 horas que eu tinha entrado naquela mansão, acreditando que poderia conquistar a família do meu marido. Havia 3 horas. Eu ainda tinha esperança. Agora, estava no meio de uma tempestade, com 7 meses de gravidez, batendo em uma porta trancada, enquanto as risadas ressoavam lá de dentro. A meia-irmã do meu marido tinha acabado de jogar um balde de água suja em mim e me empurrado para a chuva torrencial. Todos viram, todos riram e ninguém a impediu. Meu nome é Claire Bennett. Bem, agora Claire Whitmore. E antes de contar como terminei no meio dessa tempestade, vocês precisam entender algo sobre mim. Eu não nasci na riqueza, não me criaram em berço de ouro, nem com fundos fiduciários, nem verões nos Hamptons. Cresci em uma pequena cidade do Tennessee, daqueles lugares onde todo mundo sabe da sua vida e seus vizinhos levam comida quando alguém morre. Meus pais trabalharam duro por tudo o que tivemos. Meu pai dirigiu caminhões durante 32 anos, até que as costas não aguentaram mais. Minha mãe limpava casas de famílias ricas em Nashville e chegava em casa com as mãos rachadas e vermelhas, cheirando a cera de limão e a roupa suja de outras pessoas. Eles me ensinaram o valor do trabalho duro. Me ensinaram a tratar todos com gentileza, do zelador ao diretor executivo. Me ensinaram que o valor de uma pessoa se mede pelo seu caráter, não pela sua conta bancária. Essas lições formaram a pessoa que sou, mas também me tornaram um alvo fácil para gente que confunde gentileza com fraqueza. Tornei-me enfermeira, da sala de emergências para ser específica. Amo meu trabalho. Amo o caos que ele implica, a forma como cada turno trazia algo diferente, a forma como eu podia segurar a mão de alguém durante o pior momento de sua vida e, de alguma maneira, torná-lo um pouquinho melhor. Durante 12 anos, trabalhei em turnos duplos e triplos. Economizei cada centavo que pude. Quando completei 31 anos,
Tinha $47.000 guardados em uma conta poupança que ninguém conhecia. Meu fundo de fuga, como eu o chamava. Minha mãe tinha me ensinado isso. Tenha sempre um plano de saída, Claire. Tenha sempre dinheiro que seja seu e só seu. Nunca pensei que precisaria dele, mas mantive mesmo assim. Então conheci Marcus Whitmore. Não foi um encontro de conto de fadas em uma festa de gala elegante, nem um encontro casual na primeira classe. Não. Conheci Marcus na ala de oncologia do Hospital St. Mary, onde a mãe dele estava morrendo de câncer de pâncreas. Eleanor Whitmore tinha 63 anos e tinham lhe dado 6 meses de vida. Fui designada para cuidar dela em suas últimas semanas e fiz o que sempre fazia. Segurei sua mão, ouvi suas histórias. Certifiquei-me de que ela estivesse confortável e com dignidade e que nunca, nunca estivesse sozinha quando tivesse medo. Marcus a visitava todos os dias. Um homem alto, bonito, com ternos caros, que claramente tinha mais dinheiro do que sabia o que fazer com ele. Mas ele nunca agiu como aquelas outras famílias ricas que eu tinha visto passar pelo hospital. Aquelas que tratavam as enfermeiras como se fossem suas servas, que reclamavam da contagem de fios dos lençóis, aquelas que exigiam tratamento especial. Marcus sentava com sua mãe durante horas, lia para ela, segurava sua mão, chorava quando pensava que ninguém estava vendo. Uma noite, encontrei-o na capela às 3 da manhã, com a cabeça baixa e os ombros tremendo. Sentei ao lado dele e não disse uma palavra. Só fiquei ali, fazendo-o saber que não estava sozinho. Depois que sua mãe faleceu, Marcus me convidou para tomar um café. Quase disse não. Digo, olhem para ele e olhem para mim. Ele era um bilionário. Eu era uma enfermeira que dirigia um Honda Civic de 10 anos e comia sopa instantânea 3 vezes por semana para economizar dinheiro. Mas algo em seus olhos era genuíno, caloroso, real. Aquele café virou um jantar. O jantar virou longas caminhadas pelo rio, falando de tudo e de nada. 6 meses depois, Marcus Whitmore se ajoelhou na mesma capela do hospital, onde eu o tinha encontrado chorando e me pediu em casamento. Eu disse sim. Nossa boda foi pequena, com 30 convidados, a maioria da minha família e alguns sócios de negócios do Marcus. Eu não queria um espetáculo. Não queria um bolo de 12 andares, nem esculturas de gelo, nem um vestido que custasse mais que a casa dos meus pais. Eu queria o Marcus. Isso era tudo. A família dele não veio. Ah, mas eles tinham desculpas. Sua madrasta, Victoria, tinha um compromisso de caridade que simplesmente não podia cancelar. Sua meia-irmã, Brittany, estava em um retiro espiritual em Bali. O pai dele tinha falecido há anos, então isso não era um problema. Mas eu sabia a verdade. Eles não me aprovavam. Para eles, eu era apenas uma interesseira. Uma ninguém que tinha fisgado o precioso Marcus com charme e manipulação. Não importava que Marcus e eu nos amássemos de verdade. Não importava que eu nunca tivesse pedido uma única coisa a ele. Aos olhos deles, eu nunca seria suficiente. Disse a mim mesma que não importava. Eu tinha o Marcus. Tinha amor. O que mais eu precisava? Mas aqui está o detalhe de casar com alguém com dinheiro. A fortuna não vem sozinha. Vem com expectativas familiares, com obrigações sociais, com gente que te julga pela sua conta bancária em vez de pelo seu caráter. E às vezes, vem com inimigos que não pararão por nada para te destruir. Simplesmente, eu ainda não sabia disso. Durante nosso primeiro ano de casamento, mal vi a família de Marcus. Alguns encontros breves em feriados, conversas forçadas com uma taça de vinho caro, e depois íamos embora. Marcus sempre me protegeu. Sempre se interpôs entre os olhares frios deles e eu. Então,
Fiquei grávida. Tudo mudou. De repente, Victoria queria organizar um chá de bebê. De repente, Brittany comentava minhas publicações no Instagram com emojis de coração. De repente, todos queriam se envolver na vida do herdeiro Whitmore. Marcus estava encantado. Pensou que sua família estava finalmente mudando de ideia. Pensou que estavam me aceitando. Eu também queria acreditar. Desejava tanto acreditar que as pessoas podiam mudar, que a gentileza podia derreter até os corações mais frios. Então baixei a guarda, e esse foi meu primeiro erro. A propriedade dos Whitmore ficava em 40 acres de terreno nobre, nos arredores de Nashville. Uma mansão enorme com 12 quartos, uma quadra de tênis, uma piscina coberta e um labirinto de cercas vivas onde me perdi uma vez, e tive que ligar para o Marcus me encontrar. Ainda me lembro da primeira vez que dirigi por aquele longo caminho de entrada. Meu pequeno Honda parecia tão fora de lugar entre os Bentleys e os Mercedes. Senti-me como uma impostora, como se alguém fosse tocar no meu ombro e dizer que eu não pertencia àquele lugar. Esse sentimento nunca desapareceu totalmente. Victoria Whitmore tinha 61 anos e fora casada com o pai de Marcus, Richard, por 25 anos antes da morte dele. Ela era elegante daquela maneira fria e cara. Roupas de grife, um penteado perfeito e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Ela tinha se casado com Richard por dinheiro. Todo mundo sabia. Richard estava viúvo há apenas 2 anos, quando Victoria irrompeu em sua vida, toda charme e compaixão. Em 6 meses, já estavam casados. Em 1 ano, ela havia redecorado toda a mansão e se metido em todos os aspectos do império de negócios dos Whitmore. Sua filha, Brittany, vinha como parte do pacote. Brittany tinha agora 29 anos. Era uma influenciadora do Instagram com 2,3 milhões de seguidores e contratos com marcas que valiam mais do que eu ganharia em toda a minha vida. Ela era tudo o que eu não era: refinada, sofisticada, coberta de roupas de grife e com uma atitude de quem se sente no direito de tudo. Ela me odiou desde o momento em que nos conhecemos. A primeira vez que fui a um jantar familiar depois que Marcus e eu noivamos, Brittany me olhou de cima a baixo, como se eu fosse algo em que ela tinha acabado de pisar. Disse, com a voz carregada de uma falsa doçura: "Você deve ser a enfermeira." Ela disse a palavra enfermeira como outras pessoas diriam barata. Sorri e estendi a mão. "Sou sim. É um prazer finalmente te conhecer. Marcus fala muito de você." Ela não pegou minha mão. Que fofo. Isso definiu o tom de cada interação que teríamos a partir de então. Em cada reunião familiar, Brittany encontrava maneiras de me fazer sentir pequena. Comentários sutis sobre minhas roupas, minha origem, minha falta de conexões sociais. Fazia perguntas projetadas para me humilhar. "Claire, qual estilista fez seu vestido?" "Ah, você não sabe. Que interessante." "Claire, onde você passava o verão antes de conhecer o Marcus? Não passava o verão em lugar nenhum?" "Entendo." "Claire, em quais conselhos de caridade você participa?" "Em nenhum." "Bom, suponho que nem todo mundo foi feito para a filantropia." Victoria era mais sutil, mas não menos cruel. Tinha um jeito de fazer insultos soarem como elogios. "É tão refrescante ter alguém tão simples na família." Victoria costumava dizer que todas aquelas mulheres da alta sociedade podiam ser exaustivas. "Certamente você é um alívio para o Marcus, como voltar para uma refeição simples depois de um banquete tão pesado." Eu sempre sorria e concordava. Sempre escolhia ser a pessoa mais madura. Dizia a mim mesma que responder com gentileza eventualmente funcionaria. Marcus me defendia quando ouvia esses comentários. Ele colocava um fim neles imediatamente,
marcava limites e deixava claro que me desrespeitar era desrespeitá-lo. Mas ele não podia estar em todos os lugares o tempo todo, e elas sabiam exatamente quando atacar. Quando anunciei minha gravidez às 6 semanas, a reação de Victoria me disse tudo o que eu precisava saber. Um bebê, disse ela com um sorriso congelado no rosto. Que maravilha! Suponho que devêssemos falar sobre testes de paternidade pré-natais, só para garantir que tudo esteja em ordem para o fundo fiduciário. Você sabe. Marcos explodiu. Disse a Victoria que se ela voltasse a sugerir algo assim, a tiraria de sua vida completamente. Victoria se desculpou, alegando que só pensava no bem da família e que não tinha querido insinuar nada. Mas o estrago já estava feito. Desde aquele momento soube que não era um simples desgosto. Isso era guerra. A única pessoa naquela casa que me tratava como um ser humano era Dolores Martinez. Todos a chamavam de Dolly. Ela tinha sido a governanta principal da família Whitmore durante 20 anos. Era uma mulher robusta, com o cabelo grisalho e olhos que viam tudo. A primeira vez que nos vimos, ela me levou para um canto da cozinha. Senhora Claire, disse em voz baixa, a senhora parece uma boa mulher. Boa demais para esta casa. Só tento me encaixar, respondi. Ela balançou a cabeça. Nesta casa, as pessoas boas são comidas vivas. Ri nervosamente. Não pode ser tão ruim assim. Ela me olhou fixamente por um longo momento. Depois deu de ombros. E eu quero ganhar na loteria. Nem sempre conseguimos o que queremos. Ela se afastou, deixando-me com um calafrio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Havia outra pessoa na família que me intrigava. O avô de Marcos, Henry Whitmore. Tinha 89 anos. Estava confinado a uma cadeira de rodas e todos o tratavam como se já estivesse morto. Pobre avô, dizia Victoria. A demência realmente o afetou. Mal sabe onde está a maior parte do tempo. Sempre que via Henry, ele estava num canto em algum lugar, olhando por uma janela ou para uma parede. Os enfermeiros iam e vinham. Os membros da família passavam por ele sem nem notá-lo. Mas uma vez, só uma vez, eu o surpreendi me olhando. E naquele breve instante, poderia jurar que vi algo agudo em seus olhos, algo consciente. Logo desapareceu, e ele voltou a olhar para o nada. Convenci-me de que tinha imaginado. Outro erro. O convite de casamento chegou numa terça-feira, quando eu tinha 6 meses de gravidez. Era para o casamento de Nathan Whitmore. Nathan era primo de Marcos, um dos poucos membros da família que tinha sido realmente gentil comigo. Tinha ido ao nosso pequeno casamento, enviado um cartão de felicitações sincero e até ligado para ver como eu estava quando soube da gravidez. Marcos estava encantado com o convite. Nathan é um cara legal, disse ele. E a noiva dele, Sarah, é ótima. Você vai adorar. Eu sorri e concordei, embora a ideia de passar um dia inteiro com Victoria e Brittany revirasse meu estômago. Então surgiu a viagem de negócios de Marcos. Uma falha de segurança cibernética na empresa de um de seus maiores clientes exigia sua atenção pessoal. A reunião era em Singapura e não podia ser adiada. Vou cancelar, disse ele, andando de um lado para o outro no nosso quarto. Não vou te deixar sozinha com elas. Estou grávida, não inútil, disse a ele. Vá salvar sua empresa. Eu cuido da sua família. Ele me olhou com olhos preocupados. Prometa que se algo não te parecer bem, você vai embora imediatamente. Não tente ser educada. Não tente consertar as coisas. Simplesmente vá embora. Prometo, eu disse. Ele me deu um beijo de despedida e eu o vi partir. Se eu soubesse o que me esperava naquele casamento, teria implorado para que ele ficasse. Mas eu não sabia, então me preparei para entrar na tempestade.
Na manhã do casamento de Nathan, acordei com o som de um trovão ao longe. Verifiquei meu telefone. A previsão do tempo mostrava a chegada de uma tempestade severa, daquelas que cortam a eletricidade e inundam as ruas. Marcos já tinha me enviado 3 mensagens de texto, perguntando se eu tinha certeza de que queria ir. Ficarei bem, respondi. Pare de se preocupar e concentre-se na sua reunião. Te amo, respondeu ele. Aos 2. Sorri e coloquei a mão na barriga, sentindo o bebê chutar. Nós também te amamos, escrevi. Agora, ao trabalho, bilionário. Arrumar-me levou mais tempo do que o habitual. Aos 7 meses de gravidez, quase nada mais me servia. Escolhi um vestido simples cor de pêssego, discreto e elegante. Nada que chamasse a atenção. Nada que desse a Brittany motivos para criticar. Tinha aprendido que quando você é a estranha, não deve dar munição a elas. Passe despercebida, observe e depois decida se valem sua energia. Antes de sair, preparei uma pequena mala e coloquei no porta-malas do meu carro. Dinheiro, um carregador de celular, uma muda de roupa, sapatos confortáveis. Algo que minha mãe me ensinou. Tenha sempre um plano de fuga. A viagem até o local do casamento durou quase 2 horas. A propriedade era ainda mais impressionante que a mansão dos Whitmore. Era uma casa de plantação histórica convertida em local de eventos, com enormes jardins e carvalhos centenários cobertos de musgo. Quando cheguei, o céu tinha se tornado de um cinza ameaçador. O vento dobrava as árvores, espalhando folhas pelos terrenos perfeitamente cuidados. As primeiras gotas de chuva começavam a cair. Apressei-me para entrar, com uma mão na barriga e a outra segurando minha pequena bolsa. No momento em que cruzei as portas, senti os olhares. Mulheres com vestidos de grife e cobertas de diamantes se viraram para me ver. Sussurravam atrás das mãos. Seus olhos viajavam do meu vestido simples até minha barriga saliente e meu rosto. É ela? Ouvi alguém dizer. Esperava alguém com mais classe. Era enfermeira, respondeu outra voz. Você imagina? Uma enfermeira? Mantive a cabeça erguida e caminhei para a área de assentos. Não deixaria que me vissem fraquejar. Não lhes daria essa satisfação. Claire! Gritou uma voz familiar. Você veio! Que corajosa da sua parte! Brittany apareceu ao meu lado, com um deslumbrante vestido vermelho que provavelmente custava mais que meu carro. Seu sorriso era doce, mas seu olhar era frio como gelo. Ela me pegou pelo braço como se fôssemos melhores amigas, mas seu aperto era tão forte que doía. Adoro seu vestido, disse, alto o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. É tão prático, muito sensato para alguém no seu estado. Forcei um sorriso. Obrigada. Você está linda, como sempre. Eu sei. Ela me guiou pela multidão, me apresentando às suas amigas. A todos. Ela é a esposa do Marcos, a pequena obra de caridade dele. Uma risada se espalhou pelo grupo. Soltei-me tão rápido quanto pude e encontrei um assento na parte de trás do salão, longe da seção principal da família. Sentia as bochechas queimando de humilhação, mas disse a mim mesma para respirar, manter a calma, sobreviver a este dia. A cerimônia foi linda, pelo menos. Nathan e sua noiva Sarah trocaram votos enquanto a chuva começava a bater nas janelas. Os trovões retumbavam, mas lá dentro tudo era quente e romântico. As velas tremulavam, a música tocava, 2 pessoas apaixonadas prometendo um para sempre. Pensei em Marcos e em mim. No nosso casamento simples, nas nossas promessas silenciosas, na vida que estávamos construindo juntos. Talvez este dia não fosse tão ruim, afinal. A recepção começou e a tempestade lá fora se intensificou. Os relâmpagos cruzavam o céu
iluminando o grande salão com clarões breves e crus. Alguns convidados pareciam nervosos, mas a festa continuou. O champanhe corria, as pessoas dançavam, as risadas enchiam o ar. Fiquei no meu canto, tentando ser invisível, tentando sobreviver até que fosse razoável ir embora. Então notei que a equipe do banquete estava em apuros. Claramente faltavam mãos. As bandejas se acumulavam. As bebidas precisavam ser repostas. O chefe dos garçons parecia desesperado e vários de seus funcionários pareciam sobrecarregados. O velho hábito me venceu. Tinha trabalhado em restaurantes durante a faculdade. Tinha passado 12 anos como enfermeira, ajudando onde quer que precisassem de mim. Não podia ficar sentada vendo as pessoas lutarem. Levantei-me e comecei a ajudar. Levava bandejas, enchia copos de água, recolhia pratos vazios. Nada dramático, apenas uma ajuda discreta. Esse foi meu erro. Não vi a Brittany me observando do outro lado do salão. Não a vi pegar o celular e começar a gravar. Olhem isto todos! A voz de Brittany ressoou pelo salão. A esposa do bilionário está trabalhando de empregada. Suponho que há costumes que nunca morrem. Congelei, com uma bandeja de copos vazios nas mãos. Todos se viraram para olhar. Pegaram seus celulares. As pessoas começaram a gravar. Suponho que quem nasce para servir sempre servirá, continuou Brittany, caminhando em minha direção. Embora deva admitir que me surpreende que Marcos te deixe sair em público, ele sabe que você está aqui fazendo ele passar essa vergonha? Meu rosto ardia. Deixei a bandeja com cuidado. Minha mão tremia. Só tentava ajudar, disse em voz baixa. Claro que sim. O sorriso de Brittany se alargou. É isso que gente como você faz, não é? Servir aos seus superiores. As risadas estouraram ao nosso redor. Procurei um rosto amigável, alguém que pudesse intervir, mas todos observavam como se fosse um espetáculo. Até Victoria estava de pé perto do bar, com um leve sorriso nos lábios. Virei-me para ir embora, mas Brittany me agarrou pelo braço. Aonde você vai? Ainda não terminamos. Me solta, eu disse, com a voz trêmula. Ela se inclinou para mim. Sua voz era um sussurro que só eu podia ouvir. Vou garantir que o Marcos veja exatamente com que tipo de lixo ele se casou. Quando eu terminar com você, vai desejar não ter posto os pés nesta família. Logo levantou a voz de novo. Alguém traga para esta mulher um uniforme adequado. Se vai agir como a criadagem, que pelo menos se vista como tal. Mais risadas, mais celulares gravando. Soltei-me do aperto dela e comecei a caminhar em direção à porta. Meu único desejo era sair dali. Chegar ao meu carro para ligar para o Marcos e poder ir para casa, mas foi impossível. A tempestade lá fora tinha piorado muito. A água estava vazando por uma das entradas laterais, e a equipe tinha colocado baldes para conter as goteiras. Esses baldes estavam enchendo com água de chuva suja, de uma cor marrom pela lama e os detritos da rua. Eu já quase chegava à porta quando Brittany parou bem na minha frente. Já vai tão cedo? Seus olhos brilhavam de pura malícia. A festa está apenas começando. Tenho que ir para casa, eu disse. Não estou me sentindo nada bem. Ai, pois na verdade você não parece nada bem. Ela inclinou a cabeça para me observar melhor. De fato, você parece completamente nojenta, com tanto servir e limpar. Deve estar coberta dos germes de todo o mundo. Por favor, saia da frente, eu disse. Deixe-me passar. Mas sabe o que é isso? Ela caminhou até um dos baldes. O som de seus saltos retumbava no piso de mármore. Você sempre foi suja, Claire. Com um passado sujo, intenções sujas, uma pequena interesseira que armou uma armadilha para meu meio-irmão. Ela levantou o balde. Meu coração parou. Não, sussurrei. Brittany, por favor, estou grávida. Devia ter pensado nisso antes de se meter à força nesta família. E então ela jogou a água.
A água suja da chuva me atingiu como uma onda. Estava fria, tão fria que roubou meu fôlego. A água marrom encharcou meu vestido instantaneamente, grudando meu cabelo no rosto e no pescoço. A lama e o lixo grudaram na minha pele, escorriam pelos meus braços e se acumulavam nos meus pés. Fiquei ali parada, em choque, sem poder me mover nem dizer uma palavra. E eles riram. Todo o salão explodiu em gargalhadas. Não eram risadinhas discretas, mas uma zombaria genuína e cruel, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada que tivessem visto na vida. Uma mulher grávida, encharcada de água suja, tremendo e chorando. "Ai, meu Deus!" disse alguém entre risos. "Gravou isso?" Brittany estava radiante de satisfação. "Já que você está molhada", disse ela, "por que não aproveita o clima lá fora?" Antes que eu pudesse fazer algo, mãos me agarraram por trás. Eram as amigas de Brittany, percebi. 2 mulheres que eu não conhecia, com suas unhas perfeitas cravando nos meus braços. "Por favor", implorei, enquanto me arrastavam para a porta. "Por favor, parem. Pensem no bebê." "Você devia ter pensado no bebê antes de tentar roubar o dinheiro da nossa família", sibilou uma delas. A porta se abriu de golpe. O vento e a chuva entraram com fúria no saguão, e então me empurraram para fora. Tropecei ao descer os degraus e caí de joelhos no caminho de entrada, que já era um lamaçal. A chuva me golpeava como se fossem agulhas, encharcando o pouco que ainda restava seco em mim. Um relâmpago partiu o céu e o trovão fez o chão tremer. Virei-me para ver a porta, mas já estava se fechando. "Não!" gritei. "Esperem! Por favor!" A porta se fechou com uma batida forte. Levantei-me como pude e corri para a entrada. Comecei a bater na madeira pesada com ambos os punhos. "Por favor!" soluçava. "Deixem-me entrar. Estou grávida, o bebê." Mas podia ouvi-los lá dentro, rindo, celebrando. Alguém tinha aumentado o volume da música. Ninguém ia sair para me ajudar. Soquei a porta até minhas mãos doerem. Gritei até sentir a garganta rasgada. A chuva caía sobre mim sem piedade, misturando-se com minhas lágrimas e levando a pouca dignidade que me restava. Outro relâmpago, desta vez tão perto que pude cheirar o ozônio. O trovão seguiu imediatamente, um estrondo que me sacudiu até os ossos. Eu ia morrer aqui fora. Meu bebê ia morrer aqui fora. E ninguém se importava. Desabei contra a porta, deslizando até ficar sentada nos degraus de pedra molhada. Meu lindo vestido cor de pêssego estava arruinado, manchado de lama e grudado ao meu corpo. Meu cabelo pendia em mechas molhadas ao redor do meu rosto. Tremia tanto que meus dentes batiam. O bebê chutou dentro de mim e abracei minha barriga com os braços. "Sinto muito", sussurrei para meu filho. "Sinto muito mesmo. Devia ter escutado. Devia ter sido mais inteligente." Não sei quanto tempo fiquei sentada ali. Minutos? Horas? O tempo perdeu todo o sentido entre o frio, a escuridão e a chuva. Estava prestes a tentar chegar ao meu carro, buscar refúgio em qualquer outro lugar, quando vi luzes atravessando a tempestade. Um carro subia pelo caminho de entrada. Movia-se rápido. Os faróis me cegaram quando parou com uma freada brusca a apenas alguns metros de distância. A porta do motorista se abriu de golpe e lá estava Marcos. Ainda vestia seu terno de negócios e trazia sua maleta na mão. A chuva o encharcou imediatamente, grudando a camisa no peito e manchando de lama seus sapatos caros. Nossos olhares se encontraram. A expressão dele mudou de confusão para horror, e depois para uma fúria absoluta no lapso de um segundo. Soltou sua maleta e correu até mim, seus sapatos chapinhando nas poças. "Claire!" A voz dele quebrou enquanto se ajoelhava ao meu lado. "O que aconteceu? Quem fez isso com você?" Ele tirou o paletó e colocou sobre meus ombros,
embora nós dois já estivéssemos completamente encharcados. Segurou meu rosto entre as mãos. Seus olhos buscavam os meus com tanta preocupação, com tanta raiva, que comecei a chorar ainda mais forte. Sinto muito, sussurrei. Sinto muito mesmo. Não, a voz dele foi firme. Não se atreva a pedir desculpas. Me diz o que aconteceu. Me conta tudo. Antes que eu pudesse responder, ele me levantou nos braços e me levou em direção à porta. Não bateu, não esperou que abrissem. Chutou a porta para abri-la com tal força que ela bateu contra a parede. O som retumbou no grande saguão de entrada como um tiro. A música parou. As risadas se apagaram. Todo o salão de festas ficou em silêncio. Marcos entrou naquele salão de baile me carregando nos braços, ambos escorrendo água e lama sobre seus pisos de mármore perfeitos. Sua presença encheu o lugar. Era poderosa, imponente, aterrorizante. Todos os olhos estavam em nós, mas Marcos não estava olhando para eles. Estava escaneando a multidão como um predador que busca sua presa, procurando alguém em específico. Ele me colocou no chão suavemente, mas manteve o braço ao meu redor, me abraçando com força. A água pingava do seu cabelo, do seu terno arruinado, mas ele não se importava. Estava totalmente concentrado em uma coisa: descobrir quem tinha me feito mal. Alguém, disse com uma voz tão fria que fez as pessoas recuarem, vai me dizer por que minha esposa estava lá fora no meio de uma tempestade. Silêncio. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Senti o braço de Marcos apertar mais ao meu redor. Ele me olhou. Sua voz suavizou apenas para mim. Me conta tudo, Claire. Cada detalhe. Cada pessoa. Minha voz tremia enquanto eu contava sobre o balde de água suja, como Brittany jogou em cima de mim. As risadas, como me arrastaram e empurraram para fora. A porta trancada. Tudo. Com cada palavra, sentia o corpo de Marcos ficar tenso. Ele apertou a mandíbula com tanta força que pensei que poderia quebrar. Sua respiração tornou-se controlada, medida, daquela calma que precede a destruição. Quando terminei, ele se virou para encarar a multidão. Seus olhos encontraram Brittany imediatamente. Ela tentava se esconder entre um grupo de convidados perto do bar. Sua confiança de antes tinha desaparecido completamente. Seu rosto estava pálido. Suas mãos tremiam. Brittany, disse Marcos em voz baixa. Vem aqui. Ela não se moveu. Eu disse para vir aqui. Sua voz retumbou por todo o salão e Brittany deu um pulo. Deu pequenos passos vacilantes em nossa direção, olhando para todos os lados em busca de uma ajuda que nunca chegou. Victoria ficou gelada junto ao bar. Sua máscara de tranquilidade estava se quebrando pela primeira vez. Marcos olhou para Brittany com tal intensidade que ela de verdade começou a chorar. Você gosta de tratar as pessoas como lixo? Disse ele. Gosta de humilhar as pessoas para se divertir? Deixa eu te mostrar o que isso custa na realidade. Ele pegou o celular e começou a fazer ligações. Ali mesmo, na frente de todos. Aqui é Marcus Whitmore, disse ao telefone. Com efeito imediato, Brittany Whitmore fica destituída de seu cargo na Huntington Enterprises. Cancelem todos os cartões de crédito vinculados às contas familiares em nome dela. Sim, todos. Fez outra ligação. A cobertura de Riverside, que é propriedade da minha empresa. Brittany tem 48 horas para desocupá-la. A segurança vai supervisionar. E outra ligação. Contatem nossos advogados sobre a suspensão do acesso dela ao fundo fiduciário. Sim, o dela especificamente. Eu quero congelado antes da meia-noite. As pernas de Brittany falharam. Ela desabou de joelhos no chão de mármore, o rímel escorrendo pelo rosto. Marcos, por favor, pelo amor de Deus. Sinto muito, suplicou. Só foi uma brincadeira. Por favor, não faça isso.
Ele a olhou com um desprezo que não tentou ocultar. Brincadeiras são engraçadas, disse ele. A crueldade não é. Você humilhou minha esposa grávida na frente de todos. Jogou água suja nela como se fosse lixo. Trancou-a do lado de fora numa tempestade. Você riu enquanto ela sofria. Ele se inclinou um pouco em direção a ela. Isso não foi uma brincadeira. Isso foi maldade. Mas todos estavam rindo, gritou Brittany com a voz quebrada pelo desespero. Não fui a única. Olha em volta. Todo mundo achou engraçado. Ah, é, assentiu Marcus endireitando-se. Você não foi a única. Ele se dirigiu a todo o salão. Suas próximas palavras causaram comoção na multidão. Todos os que riram, todos os que gravaram, todos os que participaram de alguma maneira, se trabalham para alguma empresa que eu possua ou com a qual tenha negócios, considerem seu cargo sob revisão. Se recebem apoio financeiro do fundo da família Whitmore, esse apoio agora é condicional. Fez uma pausa, deixando suas palavras assentarem. Voltem a desrespeitar minha esposa e acaba tudo para vocês. Completamente. Sejam família ou não. A viúva de seu pai tentou intervir. Victoria deu um passo à frente, com o rosto cuidadosamente composto. Marcus, você está exagerando, disse com calma. Tenho certeza de que isso foi apenas um mal-entendido. Brittany pode ser dramática, mas é sua irmã. Meia-irmã, corrigiu Marcus friamente. E Claire é minha esposa, minha família, a mulher que escolhi, a mulher que amo. Ele olhou ao redor do salão para todas as caras de espanto, para as pessoas que ainda seguravam seus celulares, para os que tinham rido e gravado sem fazer nada para ajudar. Cada uma das pessoas neste salão acabou de me mostrar exatamente quem são na realidade. Ele pegou o celular de novo e começou a digitar. Em questão de segundos, os celulares de todo o salão começaram a iluminar com notificações. Mais tarde soube que ele havia publicado uma declaração pública me defendendo, explicando o que havia acontecido e deixando claro que qualquer um que desrespeitasse sua esposa teria que se ver com ele. Os vídeos que as pessoas haviam gravado já estavam circulando, mas agora, em vez de ser uma fonte de zombaria, tornaram-se a prova de sua crueldade. Os comentários nas redes estouraram de indignação. As hashtags viraram tendência. A reação do público contra Brittany foi imediata e brutal. Mas Marcus não tinha terminado. Chamou a segurança. 2 homens corpulentos. Apareceram em minutos. Por favor, acompanhem a senhorita Whitmore até a saída, disse Marcus, pela mesma porta por onde empurrou minha esposa. Marcus! Gritou Brittany, enquanto os guardas a pegavam pelos braços. Você não pode fazer isso. Sou sua irmã. Não, disse ele. Para mim você não é nada. Os guardas a arrastaram até a porta, a mesma porta que tinham fechado na minha cara. A porta se abriu de golpe, e a chuva e o vento entraram com força no saguão. Brittany gritou e lutou, mas os guardas eram mais fortes. Empurraram-na para a tempestade, e a porta se fechou com força atrás dela. Justiça poética. Através das janelas, podia vê-la de pé, sob a chuva, encharcada, e chorando exatamente como eu estive. Bateu na porta com os punhos tal como eu tinha feito. Ninguém se moveu para deixá-la entrar. O casamento praticamente tinha acabado. A noiva estava chorando, embora suspeite que fosse mais pela recepção arruinada do que por alguma compaixão por mim. Nathan aproximou-se de nós pedindo desculpas sem parar, dizendo que não tinha ideia de que isso aconteceria. Marcus aceitou sua desculpa, mas deixou clara sua posição. Vamos embora, disse ele, e espero um pedido de desculpas pessoal de todos os envolvidos, que deverá ser entregue à minha esposa no decorrer da semana. Logo passou o braço ao meu redor e me guiou para uma saída lateral. Longe dos olhares curiosos,
e dos flashes das câmeras dos celulares. Continuava chovendo, mas com menos intensidade. O pior da tempestade já tinha passado. Marcos me ajudou a entrar no carro dele e me envolveu em umas mantas que tinha no banco de trás, ligou o aquecimento no máximo e segurou minha mão, enquanto nos afastávamos daquele pesadelo. Encostei minha cabeça na janela, vendo a mansão desaparecer no espelho retrovisor. Pensei que tudo tinha acabado. Sussurrei. Acabou, disse Marcos com firmeza. Não permitirei que ninguém volte a te machucar. Nunca mais. Fechei os olhos e acreditei nele. Esse foi meu erro seguinte. Durante 3 dias fiquei na cama. Não porque estivesse fisicamente ferida, embora o médico recomendasse descanso após o estresse e a exposição ao frio, mas porque estava quebrada de formas que não se viam a olho nu. Cada vez que fechava os olhos, via seus rostos rindo. Sentia a água fria e suja batendo na minha pele. Ouvia a porta bater, deixando-me sozinha na tempestade. Marcos disse que tirou uns dias de folga do trabalho para ficar comigo. Trazia-me chá e sopa. Me abraçava quando eu chorava. Atendia às constantes chamadas de advogados, publicitários e familiares que tentavam controlar os danos. A história tinha viralizado. A esposa de um bilionário humilhada num casamento familiar. Meia-irmã cruel tranca a mulher grávida em plena tempestade. As manchetes estavam por toda parte. Os vídeos de Britney jogando a água em mim tinham milhões de visualizações. O público, por uma vez, estava do meu lado. A vida de Britney desmoronou de maneira espetacular. Seus seguidores no Instagram caíram em centenas de milhares da noite para o dia. Os contratos com marcas foram cancelados. Os patrocinadores se distanciaram, a despejaram de sua luxuosa cobertura e ela teve que se mudar para um pequeno apartamento. A última coisa que soube é que estava procurando um emprego normal. Algo em uma loja. Eu devia ter me sentido vingada. Devia sentir que a justiça tinha sido feita, mas algo me incomodava. Victoria tinha permanecido calada demais durante todo o incidente. Tinha ficado junto ao bar observando. Não tinha participado, mas também não tinha impedido. E quando Marcos confrontou Britney, Victoria mal reagiu, quase como se tivesse esperado aquilo. Quase como se tudo isso fosse parte de um plano maior. Então, chegou o pedido de desculpas. Victoria apareceu na nossa porta uma semana depois do casamento com um enorme buquê de flores e uma expressão de profundo remorso. Claire, disse com voz trêmula, sinto muitíssimo o que aconteceu. Não tinha ideia de que Britney fosse capaz de tanta crueldade. Deveria ter intervindo. Deveria tê-la impedido. Fiquei na soleira sem saber o que dizer. Por favor, continuou. Posso entrar? Gostaria de me desculpar como se deve com você. E com o Marcos. Contra meu bom senso, deixei-a entrar. Ela sentou na nossa sala e chorou lágrimas de verdade rolando pelo rosto cuidadosamente maquiado. Falou do quão envergonhada estava de sua filha, de como tinha educado Britney para ser melhor que isso, de como se certificaria pessoalmente de que nada parecido voltasse a acontecer. Marcos não estava em casa. Tinha voltado ao trabalho naquele dia confiante de que o pior já tinha passado. Então estávamos só Victoria e eu. Aceito sua desculpa, disse finalmente, mas espero que entenda que levará tempo para reconstruir a confiança. Claro, disse Victoria, secando os olhos com um lenço. Não esperaria menos. Você é uma mulher extraordinária, Claire. Agora entendo por que Marcos te ama tanto. Ela deixou as flores e foi embora com outra rodada de desculpas. Coloquei as flores em um vaso no meu criado mudo. Queria acreditar nela. Queria acreditar que as pessoas podiam mudar. Que este pesadelo finalmente tinha acabado. Que podia seguir em frente com minha vida. Mas algo que minha mãe costumava dizer não parava de ressoar na minha cabeça.
Quando alguém se desculpa com facilidade demais, vigie as mãos, não a boca. Uma semana depois, entendi a que ela se referia. Acordei com meu telefone vibrando com notificações, dezenas de mensagens de amigos e ex-colegas, chamadas perdidas da minha mãe, mensagens de texto de pessoas das quais não tinha notícias há anos. Abri o aplicativo de notícias e meu mundo desabou. O passado secreto da esposa do bilionário vem à tona, ex-dançarina exótica e viciada em drogas impactantes. Revelações sobre a esposa simples de Marcus Whitmore. O artigo estava cheio de mentiras, histórias inventadas sobre um passado que nunca tive, fotos alteradas que mostravam meu rosto no corpo de outra pessoa, em poses comprometedoras, citações anônimas de supostos ex-colegas, descrevendo um comportamento que nunca ocorreu. Mas isso não foi o pior. Reconheci algumas das fotos do artigo. Tinham sido tiradas no meu primeiro jantar com a família Whitmore. Fotos inocentes de mim falando, comendo, rindo, mas tinham sido manipuladas, alteradas, transformadas em evidência de coisas que nunca fiz. A fonte do artigo figurava como um membro anônimo da família. Só alguém de dentro da família Whitmore poderia ter fornecido aquelas fotos originais. Olhei para as flores de Victoria, ainda no meu criado mudo, e finalmente entendi. Brittany era apenas a arma. Victoria era quem apertava o gatilho. As consequências foram imediatas e devastadoras. A clínica onde eu tinha trabalhado como voluntária pediu que eu tirasse uma folga até que as coisas se acalmassem. Ex-pacientes, a quem eu tinha ajudado, me enviaram mensagens me chamando de fraude. Minha licença de enfermagem estava sob revisão pendente de uma investigação sobre as falsas acusações. Minha própria mãe ligou soluçando. Claire, disse entre lágrimas, por favor me diga que essas histórias não são verdadeiras. Não são, mãe, disse com a voz quebrada. São mentiras. Tudo é mentira. Mas ninguém acredita em você, não é? Fiquei em silêncio sem poder responder. Naquela noite, sentei sozinha no quarto do bebê, rodeada das coisas que tinha escolhido com tanta ilusão. O berço que Marcos e eu tínhamos montado juntos. O móbile com estrelinhas e luas. A cadeira de balanço onde eu tinha me imaginado cantando canções de ninar. E chorei até não me restarem mais lágrimas. Esta era minha segunda desesperança, mais profunda que a primeira, porque desta vez não era apenas humilhação física. Desta vez tentavam destruir tudo o que eu era, tudo o que eu tinha construído, tudo o que me fazia ser quem sou. E por um momento, só um momento, considerei desistir. Não sei quanto tempo fiquei sentada naquele quarto, afogada no desespero. Horas. Talvez o suficiente para que o sol se pusesse e o quarto escurecesse ao meu redor. Mas em algum lugar dessa escuridão, algo mudou. Lembrei da minha avó, uma mulher dura e velha, que tinha sobrevivido à Grande Depressão, que tinha criado 6 filhos numa fazenda sem água encanada, que tinha enterrado 2 maridos, e ainda assim acordava toda manhã, pronta para enfrentar outro dia. Uma mulher que sobrevive é perigosa, costumava dizer, mas uma mulher que sabe lutar, essa é imparável. Sequei o rosto, levantei-me, caminhei até o espelho do banheiro e me olhei. O rímel borrado, os olhos vermelhos e inchados, o cabelo embaraçado e sujo, mas debaixo de tudo isso vi algo mais duro, algo que tinha se forjado no fogo da humilhação e da traição. Não ia quebrar, não ia deixar que ganhassem. Acabou o choro, disse ao meu reflexo. É hora de trabalhar. Na manhã seguinte, comecei minha investigação. Não contei a Marcos, não porque não confiasse nele, mas porque precisava protegê-lo. Se Victoria descobrisse que estávamos atrás dela, cobriria seus rastros, faria desaparecer as provas, encontraria novas formas de nos prejudicar.
Eu não precisava ser apenas corajosa. Desta vez, precisava ser inteligente. Precisava reunir provas antes de fazer minha jogada. Usei meus $47 mil, o fundo de fuga do qual nunca tinha falado a ninguém, para contratar uma detetive particular, uma mulher chamada Patricia Hayes, que vinha muito recomendada por sua discrição. Preciso de provas, disse a ela. Provas de que Victoria Whitmore está por trás das notícias falsas sobre mim e qualquer outra coisa que você possa encontrar sobre as atividades dela. Patrícia assentiu. Era uma mulher de uns 50 anos que ia direto ao ponto, com um olhar agudo e um aperto de mão como uma armadilha de aço. Vou precisar de acesso a certas informações, disse. Registros financeiros, registros telefônicos. Você tem algo disso? Ainda não, disse. Mas conheço alguém que poderia ter. Naquela tarde fui à propriedade dos Whitmore. Encontrei Dolly na cozinha, como sabia que encontraria. Estava polindo a prataria, com movimentos eficientes que demonstravam anos de prática. Senhora Claire, disse surpresa. Não esperava vê-la por aqui, depois de tudo o que aconteceu. Fechei a porta da cozinha atrás de mim. Dolly, disse em voz baixa. Você trabalha aqui há 20 anos. Você vê tudo, ouve tudo, e acho que sabe muito mais do que jamais disse. Ela parou de polir. Seus olhos encontraram os meus, e por um longo momento, nenhuma das duas falou. O que você quer saber? Perguntou finalmente. Tudo. Puxei uma cadeira e sentei na frente dela. Tudo sobre Victoria. Tudo o que você viu e ouviu que não devia. Dolly deixou a peça de prata e o pano sobre a mesa. Olhou para a porta fechada e depois para mim. Se eu contar, disse lentamente, poderia perder meu emprego. Poderia perder tudo. Eu sei, respondi, e jamais pediria que você se colocasse em risco. Mas Dolly, ela está tentando me destruir. Já arruinou minha reputação. Poderia estar tentando destruir meu casamento e não sei o que mais ela tem planejado. Dolly ficou em silêncio por um bom tempo. Depois, levantou-se e caminhou até um armário no canto da cozinha. Abriu uma gaveta e tirou um caderno com capa de couro. Tenho mantido um diário, disse, durante 15 anos. Nomes, datas, conversas que ouvi, coisas que vi e que não devia ver. Ela me entregou o caderno. Sempre soube que alguém precisaria dele um dia, disse. Só não sabia que seria você. Peguei o caderno com mãos trêmulas. Obrigada, sussurrei. Por que está me ajudando? Dolly sorriu com tristeza. Porque você é a primeira pessoa que se atreveu a perguntar. E porque nesta casa até as piores víboras vestem seda. Eu tinha mais uma parada para fazer naquele dia. O avô Henry estava em seu lugar de sempre, em sua cadeira de rodas, junto a uma janela na ala leste. Uma enfermeira estava sentada perto, lendo uma revista e ignorando-o completamente. Pedi à enfermeira um momento a sós com ele. Ela deu de ombros e saiu, claramente pensando que não importava o que eu dissesse a um homem com demência. Sentei numa cadeira junto a Henry e o olhei. Realmente o olhei. Seus olhos estavam fixos na janela, no jardim lá fora, em nada em particular. Olá, Sr. Whitmore, disse suavemente. Sou Claire, a esposa do Marcus. Não houve resposta, nem sequer um piscar de olhos. Sei que todos pensam que sua mente já não está aqui, continuei, mas eu não estou tão certa disso. Tenho visto você me olhando. Vi algo nos seus olhos. Ainda nada. Victoria está tentando me destruir, disse a ele. Fez Brittany me humilhar no casamento e agora está espalhando mentiras sobre mim para a imprensa. Ainda não sei porquê, mas vou descobrir. Henry continuou olhando pela janela. Não espero que responda, disse ficando de pé. Mas se você pode me ouvir, se entende o que está acontecendo, quero que saiba que não vou desistir. Vou contra-atacar. E se há algo que você saiba,
que possa me ajudar? Deixei a frase flutuando no ar por um momento. Não aconteceu nada. Então, a mão de Henry se moveu, lenta, trêmula. Ele meteu a mão no bolso do seu suéter e tirou uma pequena chave de latão. Estendeu-a para mim. Nossos olhos se encontraram e pela primeira vez o vi com clareza. Agudo, consciente, completamente lúcido. Você é a primeira pessoa que fala comigo como um ser humano em 5 anos, disse. Sua voz soava enferrujada pela falta de uso, mas suas palavras eram perfeitamente claras. Olhei para ele em estado de choque. Todos acreditam que tenho demência, continuou. Victoria passou anos garantindo isso. É mais fácil controlar alguém quando todos acreditam que ele está louco. Ele colocou a chave na minha palma. Meu escritório, no 3º andar, disse. Atrás do quadro dos cães de caça há um cofre. Dentro você encontrará tudo o que precisa. O que tem lá? Perguntei. Provas, disse. De que Victoria tem desviado dinheiro do fundo familiar por mais de uma década e provas de que ela fabricou as notícias falsas sobre você. Por que você não contou a ninguém? Ele riu com amargura. Quem acreditaria em mim? No velho senil na cadeira de rodas. Victoria se certificou de me desacreditar muito antes que eu pudesse ser uma ameaça para ela. Mas você, Claire, você é diferente. Não é parte do veneno desta família e tem algo que eu nunca tive. O que é? Perguntei. O Marcus, disse. Meu neto te ama. Ele seria capaz de incendiar este império inteiro para te proteger. Use isso. Apertei a chave com força. Obrigada, sussurrei. Os olhos de Henry voltaram para a janela, e assim, como se nada fosse, a máscara de confusão pousou de novo sobre suas feições. Não me agradeça ainda, disse sua voz desvanecendo-se em um murmúrio. A tempestade não acabou. Apenas está começando. As 3 semanas seguintes foram um turbilhão de reuniões secretas, compilação de provas e um planejamento cuidadoso. Patrícia, minha investigadora, trabalhou com os documentos do cofre de Henry e o diário de Dolly para construir um processo completo. O que ela descobriu foi assombroso. Victoria tinha desviado dinheiro do fundo da família Whitmore durante mais de 12 anos. Pequenas quantias no início, fáceis de esconder entre despesas legítimas. Mas com o tempo, sua ganância tinha crescido. Tinha desviado quase 8 milhões de dólares para contas no exterior. Também tinha orquestrado as notícias falsas sobre mim. Patrícia encontrou rastros digitais que mostravam que Victoria tinha contratado uma empresa de destruição de reputação, dessas que operam em zonas legalmente cinzentas para fabricar provas e plantar histórias com jornalistas de tabloides. O objetivo era claro. Victoria precisava que eu desaparecesse. Enquanto eu estivesse casada com Marcus, existia o risco de que ele revisasse as finanças familiares com atenção demasiada, um risco de que seus crimes fossem descobertos. Ao destruir minha reputação e meu casamento, ela poderia eliminar essa ameaça. Mas ela tinha me subestimado. A gala anual de caridade da família Whitmore se aproximava. Um evento massivo celebrado na propriedade com centenas de convidados da elite de Nashville. Políticos, líderes empresariais, figuras da alta sociedade. Era o lugar perfeito para meu confronto. Passei dias me preparando, memorizando as provas, planejando exatamente o que diria, com dispositivos de gravação ocultos em minhas joias e documentos copiados e guardados em múltiplos locais seguros. Eu tinha 8 meses de gravidez. O bebê nasceria em 6 semanas. O momento não era ideal, mas não podia esperar mais. Na noite da gala, eu estava em frente ao meu espelho, me maquiando com mãos firmes. Marcus apareceu na porta. Você está linda, disse. Sorri para seu reflexo.
Obrigada. Tem certeza de que tem forças para isso? Ele se aproximou por trás, rodeando minha barriga saliente com os braços. Você passou por muito. Ninguém te culparia se quisesse ficar em casa. Virei-me para olhá-lo. Preciso estar lá, disse. Há coisas que preciso fazer, coisas que preciso dizer. Ele estudou meu rosto. O que você está planejando, Claire? Hesitei. Não tinha contado a ele sobre minha investigação, sobre as provas que tinha reunido, sobre o que planejava fazer esta noite. Confie em mim, disse finalmente. Apenas confie em mim. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois assentiu. Sempre, disse. Mas me prometa que, se algo não parecer bem, se precisar de mim, me dirá imediatamente. Eu prometo. Dolly me ajudou a colocar o vestido naquela noite, um impressionante vestido azul escuro que se ajustava à minha barriga de grávida e ainda assim me fazia sentir poderosa. Se isso der errado, disse Dolly enquanto subia o zíper, eu me aposento no México. Se isso der errado, respondi, vou com você. Ambas rimos, mas havia uma tensão nervosa por baixo. Esta noite, tudo mudaria. A gala estava no auge quando fiz minha jogada. Tinha observado Victoria a noite toda, esperando o momento certo. Ela estava presidindo um círculo perto do bar, rodeada de convidados que a admiravam, completamente segura de sua posição. Não me viu aproximar até que eu estivesse bem ao seu lado. Victoria, disse docemente, poderia falar com você em particular? Há algo que preciso discutir. Seus olhos piscaram com surpresa, depois com algo mais duro. Cálculo. Claro, querida, disse com suavidade. Você diz aonde? Levei-a para um escritório privado fora do salão de baile principal. Fechei a porta atrás de nós. Tranquei e me virei para enfrentá-la. Sua máscara caiu imediatamente. O que é que você quer? Perguntou friamente. Peguei meu celular e reproduzi a primeira gravação. A voz de Victoria encheu a sala, discutindo as notícias fabricadas, instruindo alguém sobre como destruir minha reputação. Seu rosto ficou pálido. Tenho mais, disse com calma. Registros bancários que mostram 8 milhões de dólares desviados do fundo familiar. Declarações de testemunhas. Análises forenses digitais. O suficiente para te mandar para a prisão pelo resto da sua vida. Victoria me olhou fixamente e pela primeira vez vi medo em seus olhos. O que você quer? Perguntou de novo, mas sua voz tremia agora. Tirei um documento. Assine isto, disse. É uma confissão completa. Você também transferirá todos os fundos roubados e pedirá desculpas publicamente pelas mentiras que espalhou sobre mim. E se eu recusar? Então tudo isso vai para o FBI amanhã de manhã, e para a imprensa, e para cada uma das pessoas naquele salão de baile. As mãos de Victoria tremiam enquanto pegava o documento. Leu por cima, seu rosto passando por uma mistura de emoções. Medo, raiva, cálculo. Logo, para minha surpresa, começou a chorar. Claire, soluçou. Por favor, cometi erros, eu sei, mas sou a mãe da Brittany, sou parte desta família. De verdade você quer me destruir? Observei suas lágrimas e por um momento, só um momento, vacilei. Parecia tão quebrada, tão derrotada. Talvez houvesse outra maneira. Talvez pudéssemos chegar a algum tipo de acordo. Ainda não contei ao Marcos, disse lentamente. Se você cooperar plenamente, talvez possamos encontrar uma solução. Victoria assentiu freneticamente. Sim, claro, o que for. Ela assinou o documento. Tirei-o dela sentindo uma onda de alívio. Obrigada, disse. Sabia que podíamos encontrar uma solução. Virei-me para a porta, pronta para sair. E foi então que Victoria atacou. Antes que eu pudesse fazer algo, ela agarrou um abridor de cartas da mesa
e o apertou contra meu estômago. Ingênua, sibilou, sem rastro algum de lágrimas. De verdade acreditou que eu deixaria você destruir tudo o que construí? Victoria, mal pude dizer. Por favor, o bebê. Me dê esse documento, disse. E seu celular. Todas as provas. Agora. Com as mãos trêmulas, entreguei a ela. Ela sorriu, um sorriso frio e cruel. Devia ter ficado no seu lugar, Claire, disse. Nunca devia ter sido parte desta família. E agora vou garantir que nunca seja. Ela abriu a porta e me empurrou para o corredor. Seguranças! Gritou com uma voz melosa. Por favor, acompanhem a senhora Whitmore até a saída. Ela não está se sentindo bem. Os guardas de segurança apareceram imediatamente. Esperem, disse. Não entendem. Ela me ameaçou. Ela... Victoria riu. Coitadinha. Os hormônios da gravidez a deixaram histérica. Acaba de ameaçar me chantagear e destruir nossa família. Podem acreditar nisso? Os guardas me pegaram pelos braços. Não! Gritei. Onde está o Marcus? Preciso falar com ele. Mas os guardas já estavam me arrastando para a saída. Entre a multidão, vi Marcus. Estava falando com Victoria, que tinha corrido até ele com o rosto banhado em lágrimas. Gesticulava exageradamente, fazendo-se de vítima. E Marcus, meu Marcus, estava me olhando com uma expressão que nunca antes eu tinha visto. Dúvida. Marcus! Gritei. Por favor, me escuta! Mas os guardas me empurraram para a porta e nunca pude terminar a frase. Fiquei no estacionamento da mansão Whitmore, tremendo de raiva, medo e incredulidade. Lá dentro, Victoria estava contando a Marcus quem sabe quantas mentiras. E eu já não tinha nenhuma evidência, nenhuma prova de nada. Estive tão perto de terminar este pesadelo, e tinha perdido tudo. Busquei tateando meu celular para ligar para o Marcus, mas antes que pudesse discar, uma dor aguda atravessou meu abdômen. Não, sussurrei. Agora não. Por favor, agora não. Outra dor, pior que a primeira. Dobrei-me ao meio, sem poder respirar. O estresse tinha provocado algo. Contrações, com 6 semanas de antecipação. Consegui ligar para o 911 antes de desabar contra meu carro. A viagem ao hospital foi uma neblina de dor, luzes intermitentes e vozes preocupadas. Não parava de perguntar por Marcus, de dizer para chamarem meu marido, mas ninguém parecia me ouvir. Quando estava numa cama de hospital, conectada a monitores, as notícias eram desanimadoras. Senhora Whitmore, disse a médica com o rosto sério. Você está em trabalho de parto prematuro. O bebê está em perigo. Pode ser que precisemos realizar uma cesariana de emergência. Meu marido, consegui dizer entre outra contração. Onde está meu marido? Tentamos falar com ele. O número que temos vai direto para a caixa postal. Victoria tinha dito a ele que eu estava bem, que só estava exagerando, que tinha tentado chantageá-la. Ele não ia vir. Eu estava sozinha, completamente sozinha. Os monitores soavam freneticamente. A médica gritava ordens. As enfermeiras corriam pelo quarto e eu jazia ali, com lágrimas rolando pelo meu rosto, sentindo meu bebê lutar dentro de mim, sabendo que tinha falhado. Tinha tentado proteger minha família, ser inteligente, reunir provas para me defender e tinha perdido. Meu bebê poderia morrer. Meu marido acreditava que eu o tinha traído e Victoria tinha ganhado. Fechei os olhos e, pela primeira vez na minha vida, perdi a esperança. Mas a 24 quilômetros de distância, num escritório da mansão Whitmore, alguém mais estava agindo. O avô Henry estava sentado em sua cadeira de rodas, com uma babá eletrônica escondida entre as almofadas ao seu lado. Tinha estado escutando tudo, a conversa de Victoria com Claire, suas ameaças, suas mentiras para Marcus, e já tinha ouvido o suficiente.
Com mãos firmes que não correspondiam à sua suposta demência, Henry pegou seu telefone e discou um número que tinha memorizado há anos. Marcos atendeu no terceiro toque. Vovô? Sua voz soava confusa, cética. Achei que você não podia. Me escuta, disse Henry com clareza. E não me interrompa. Não sou senil e nunca fui. Victoria tem mentido para todos nós durante anos. Do que você está falando? Sua esposa está em trabalho de parto no Hospital St. Mary. Está sozinha, está em perigo, e a culpa é da Victoria. Não entendo. Victoria disse que Claire tentou. Victoria está mentindo, interrompeu Henry. Ela tem desviado dinheiro do fundo familiar por mais de uma década. Ela inventou essas notícias sobre Claire. Ela planejou o incidente do casamento. Tudo foi ela. Isso é impossível, disse Marcos, mas sua voz titubeou. Estou te enviando as provas agora mesmo, disse Henry. Tudo o que tenho compilado durante anos. Registros bancários, gravações telefônicas, tudo. Mas Marcos, você não tem tempo para ler agora. Vá para aquele hospital. Se não chegar com a Claire nos próximos 20 minutos, nunca se perdoará. Henry desligou e começou a enviar arquivos. Documento após documento, gravação após gravação. 15 anos de evidência que Victoria acreditava ter ocultado com sucesso. O telefone de Marcos explodiu com notificações, e enquanto lia, seu rosto se transformou. A confusão se converteu em entendimento, o entendimento em horror, e o horror em fúria. Sem dizer uma palavra, correu para a porta. 23 minutos depois, Marcos irrompeu no meu quarto de hospital. Estavam me preparando para uma cirurgia de emergência. Os médicos tinham me explicado que o ritmo cardíaco do bebê estava caindo, que cada minuto contava. Já tinha aceitado que poderia não sobreviver, que meu bebê poderia não sobreviver, que morreria sozinha e com meu marido acreditando no pior de mim. Então, a porta se abriu de golpe e lá estava Marcos, desalinhado e sem fôlego, com o rosto surcado de lágrimas. Já estou aqui, disse correndo para o meu lado. Sinto muito mesmo. Olhei para ele, certa de que estava alucinando. O bebê, sussurrei. Vai ficar bem, disse pegando minha mão. Todos vamos ficar bem. Já sei a verdade. O vovô me enviou tudo. Sei o que a Victoria fez. Sei de tudo. Você acredita em mim? Minha voz quebrou. Nunca devia ter duvidado, disse ele. Nem por um só segundo. Eu te amo, Claire. Te amo mais que tudo neste mundo. Por favor, me perdoe. Os médicos gritavam que tinham que se mover já. As enfermeiras se preparavam para me levar para a cirurgia. Marcos segurou minha mão até o último segundo possível. Estarei aqui mesmo, disse. Não vou a lugar nenhum. Logo as portas se fecharam e me levaram ao centro cirúrgico. A hora seguinte foi a mais longa na vida de Marcos. Caminhava de um lado para o outro na sala de espera. Leu os arquivos que seu avô tinha lhe enviado. Ligou para a polícia, para o FBI e para 3 advogados diferentes. E rezava a um Deus com quem não falava há anos, rogando que sua esposa e seu bebê ficassem bem. Então, finalmente, uma enfermeira saiu com um sorriso. Parabéns, Sr. Whitmore, disse. Tem uma menina saudável. 2 semanas depois do nascimento da nossa filha, Marcos convocou uma coletiva de imprensa. O salão de baile da mansão Whitmore, o mesmo lugar onde tinham me humilhado publicamente, estava cheio de jornalistas e câmeras. Todas as principais redes de notícias do país estavam presentes. Eu sentei na primeira fila, com nossa filha Emma dormindo em meus braços. Ao meu lado, o avô Henry, alerta e com o olhar agudo em sua cadeira de rodas. E Dolly, que tinha sido promovida de governanta a consultora de segurança familiar, com um aumento considerável. Marcos estava no pódio,
com toda a imagem do bilionário poderoso que era. Obrigado a todos por terem vindo, começou. Tenho uma declaração a fazer sobre minha família e os eventos recentes. Fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Durante os últimos meses, minha esposa, Claire, foi vítima de uma campanha calculada de assédio, difamação e abuso. Hoje estou aqui para esclarecer as coisas. Contou tudo a eles. O desfalque de Victoria, as notícias inventadas, o incidente do casamento, as ameaças, a manipulação. Mostrou provas, registros bancários, gravações telefônicas. Testemunhas declararam por link de vídeo. E sentada ao meu lado, vendo como seu mundo desmoronava em televisão nacional, estava Victoria Whitmore. Tinham aprendido naquela manhã. A polícia tinha sido cortês, mas firme. As acusações incluíam apropriação indébita de fundos, fraude, manipulação de testemunhas e agressão. Passaria anos na prisão. A coletiva de imprensa foi só o começo. Durante as semanas seguintes, a reação do público foi avassaladora. Os vídeos do casamento, que antes eram compartilhados como entretenimento, agora se tornaram provas de crueldade. Os seguidores que restavam a Britney a abandonaram completamente. As famílias que tinham rido e gravado em vez de ajudar, encontraram-se socialmente rejeitadas. Vários perderam seus empregos. Outros foram discretamente eliminados de conselhos de caridade e clubes sociais. Acontece que a justiça pode ser muito minuciosa quando um bilionário está motivado a buscá-la. Mas para mim, o momento mais importante não chegou num tribunal nem numa coletiva de imprensa. Chegou no quarto do nosso bebê, na nossa casa. 3 semanas depois do nascimento de Emma. Estava balançando-a para dormir, cantando uma canção de ninar que minha avó costumava cantar para mim, quando ouvi passos na porta. Era Britney. Congelei. Não tinha falado com ela desde o casamento. Não tinha querido. Mas ela parecia diferente agora. Menor. De alguma forma humilhada de um jeito que eu nunca tinha visto. Claire, disse em voz baixa. Sei que não mereço estar aqui. Sei que não tenho direito de pedir nada. Mas, por favor, só me deixe dizer o que vim dizer. Continuei balançando Emma, sem responder, mas não pedi que ela fosse embora. Britney respirou fundo. Eu não sabia, disse. Juro que não sabia o que minha mãe estava fazendo na realidade. Eu pensei que você estava usando o Marcos pelo dinheiro dele. Pensei que você era a inimiga. Ela me contou tantas mentiras, e eu acreditei em cada uma delas. As lágrimas corriam por suas bochechas. Isso não justifica o que fiz no casamento, ter jogado aquela água suja em você, te empurrado para a tempestade. Isso foi cruel, foi maldade, e fiz porque estava com ciúmes e era mesquinha, e queria te machucar. Caiu de joelhos. Sinto muito, Claire. Lamento tanto tudo o que fiz. Sei que talvez nunca possa me perdoar, mas queria que soubesse que agora entendo. Entendo o dano que causei e passarei o resto da minha vida tentando ser uma pessoa melhor. Olhei para ela por um longo momento, para esta mulher que tinha tentado me destruir, que tinha me humilhado na frente de centenas de pessoas, que tinha me deixado do lado de fora sob uma tempestade quando eu tinha 7 meses de gravidez. Uma parte de mim queria fechar a porta na cara dela. Uma parte de mim queria deixá-la sofrer da mesma forma que ela tinha me feito sofrer. Mas pensei na minha avó, na minha mãe, em todas as mulheres fortes que me criaram para ser maior que minha dor. Levante-se, disse finalmente. Britney ficou de pé, tremendo. Eu te perdoo, disse. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa que as coisas voltem a ser como antes. Eu sei, sussurrou. Agora você precisa ganhar seu próprio respeito. Continuei. Construa sua própria vida. Aprenda como é a verdadeira fortaleza.
Não a que vem do dinheiro ou do status, ou de pisar nos outros, a fortaleza real, a que nasce do caráter. Ela assentiu, com as lágrimas ainda correndo pelo rosto. Com ações, Brittany, não com palavras. Me prove. Ela foi embora, sem dizer mais nada. Não sei se mudará. Não sei se gente como ela pode mudar. Mas dei a oportunidade porque assim sou eu. Assim é como escolho ser. Mais tarde, naquela noite, eu estava na varanda da nossa casa, com Emma em meus braços, vendo como o pôr do sol pintava o céu em tons dourados e rosas. Marcos se aproximou por trás, rodeando nós duas com seus braços. No que você pensa? Me disse. Sorri. Estava pensando nas tempestades. O que tem elas? Quando estava parada sob aquela chuva no casamento, pensei que era o pior momento da minha vida, que tudo estava desmoronando. Ele me abraçou mais forte. Mas aquela tempestade levou algo importante, continuei. Levou todas as ilusões sobre sua família, sobre quem tinha realmente o poder, sobre o que de verdade importava. Virei-me para olhá-lo. Victoria acreditava que o dinheiro era poder, disse a ele. Estava errada. O conhecimento é poder. A paciência é poder. Ser uma mulher que já não tem nada a perder é a força mais poderosa do mundo. Marcos sorriu e beijou minha testa. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Não fiz sozinha, respondi. Tive a Dolly, seu avô, a Patrícia e você. Você acreditou em mim quando mais importava. Quase não acreditei, disse ele, com a voz carregada de arrependimento. Quase deixei que ela me convencesse. Mas não deixou. Veio me buscar. E isso é o que conta. Ficamos ali em silêncio, vendo como a última luz se desvanecia do céu. Claire, disse Marcos finalmente. Quase te perdi porque duvidei por um segundo. Nunca me perdoarei por isso. Perdoe a si mesmo, disse a ele. Isso é o que aprendi de tudo isto. Aferrar-se à raiva e ao ressentimento só machuca a você. Não machuca as pessoas que te fizeram mal. Por isso você perdoou a Brittany. Em parte. Baixei o olhar para Emma. Dormia tranquilamente em meus braços. Mas mais do que nada, fiz isso porque não quero que nossa filha cresça em uma família cheia de ódio. Quero que aprenda que a gentileza não é fraqueza, que o perdão não é uma tolice, que a verdadeira fortaleza vem de saber quando lutar e quando deixar ir. Ela tem sorte de ter você como mãe, disse Marcos. Ambos temos sorte, respondi. Sorte de termos nos encontrado, sorte de termos sobrevivido, sorte de poder construir uma vida juntos. Falando em construir, sorriu Marcos. Queria te dizer algo. O quê? Decidi pegar mais leve na empresa, delegar mais, passar mais tempo em casa. Marcus Whitmore, sem trabalhar 16 horas por dia? Fingi estar surpresa. Quem é você e o que fez com meu marido? Ele riu. Quase perco tudo o que importa. Minha esposa, minha filha, minha família. Não vou cometer esse erro outra vez. Quero estar mais perto de vocês de agora em diante. Você e Emma são minha prioridade. Todo o resto pode esperar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Te amo, sussurrei. Eu também amo vocês, as duas. Ficamos ali enquanto as estrelas apareciam uma por uma, enchendo o céu de luz. A tempestade tinha terminado e tudo o que veio depois foi bonito. 6 meses depois, organizei uma pequena reunião em nossa casa. Era o primeiro aniversário de Emma. Minha mãe tinha voado do Tennessee. Dolly estava lá, é claro, usando um vestido por uma vez em vez de seu uniforme de governanta. O avô Henry estava sentado no jardim, rodeado de bisnetos que finalmente entendiam que não era o ancião senil que lhes tinham feito acreditar. Inclusive Brittany estava lá, ajudando a servir o bolo, claramente ainda trabalhando em sua redenção.
Marcos se levantou para fazer um brinde. A minha esposa, disse levantando sua taça. A mulher que me ensinou que a verdadeira fortaleza não vem do dinheiro, mas do caráter. Vem da gentileza, vem da coragem para continuar lutando mesmo quando tudo parece perdido. Ele me olhou com tanto amor que meu coração se comoveu. E a nossa filha, continuou, que seja exatamente como sua mãe. Todos levantaram suas taças. Corei e olhei para Emma, que estava coberta de glacê, e ria feliz. Mais tarde, depois que os convidados foram embora e Emma estava dormindo em seu berço, Marcos e eu nos sentamos juntos no quarto do bebê. Sabe, disse a ele, há algo que tenho querido te dizer. O que é? Peguei sua mão e coloquei sobre minha barriga. Emma vai ser irmã mais velha. Seus olhos se abriram como pratos. Quer dizer que você está grávida? Confirmei. De umas 8 semanas. Por um momento ele só me olhou fixamente. Depois, seu rosto se iluminou com o sorriso mais largo que já lhe tinha visto. Me puxou para ele num abraço, como se nunca fosse me soltar. Te amo, me disse ao ouvido. Te amo tanto. Eu também te amo. E enquanto estávamos sentados ali, no quarto da nossa filha, rodeados de amor, esperança e a promessa de novos começos, pensei em tudo o que tínhamos passado. A água suja, a tempestade, as mentiras e a traição. O momento em que tinha perdido toda a esperança. Victoria tinha querido me afogar naquela tempestade. Em vez disso, a tempestade tinha levado qualquer ilusão sobre quem tinha realmente o poder. Ela acreditava que o dinheiro era poder. Estava errada. O conhecimento é poder. A paciência é poder. O amor é poder. E uma mulher que passou pelo fogo e saiu mais forte do outro lado. Ela é a força mais poderosa do mundo. Algumas tempestades vêm para te destruir, mas as melhores, essas, vêm para limpar o seu caminho. E enquanto me apoiava nos braços do meu marido, sentindo os batimentos do meu bebê contra a palma da minha mão, soube que o melhor estava por vir. A tempestade finalmente tinha terminado, e tudo o que veio depois foi lindo.